Olá, queridos irmãos, felicidade em estar com vocês novamente. E se estamos juntos nesse processo, nesse projeto divino de reflexões, de encontros virtuais, bem eu sei, mas de muita importância para o nosso crescimento. Pois o ato de refletir sobre verdades cósmicas nos dá o fermento, a oportunidade de rever posturas, de rever conceitos e, por conseguinte, rever os nossos comportamentos, sem que, assim, necessitemos nos ater, nos aprisionar a ideias pré-criadas, mas que, através da fé raciocinada, nós saibamos nos libertar a nível de consciência, nos encontrando no universo de Deus e entendendo-nos em nosso próprio universo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos hoje poder ver mensagem muito instrutiva. Mas para isso, vamos elevar o nosso pensamento e colocar na acústica de nosso íntimo, de nossa mente, de nosso pensamento, o nosso Mestre Jesus, a sua voz, dizendo para nós, irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros, irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Senhor Jesus, com a sua meiga e forte mensagem de teor espiritual, Senhor, que nos vem através de energias revigorantes, por intermédio dos seus emissários, por intermédio dos anjos de guardas, dos bons espíritos. Permita, Senhor, que nós, nas nossas condições ainda de pouca capacidade espiritual, permita que nós nos sensibilizemos para a absorção de teus ensinamentos. Mas ainda, Senhor, primeiramente permita que nós nos sintamos fortes, decididos, para então nos empenhar cada vez mais no processo da vivência dos teus ensinamentos, pois teu é todo o amor, toda a misericórdia, fortalecendo-nos então nesse objetivo primordial que é a vivência, Senhor, dos teus ensinamentos, enfim, que nós possamos nos esforçar na prática cotidiana, Senhor, destes mesmos. Enfim, Senhor, que a tua vontade se expresse em primeiro lugar na nossa vida. E é claro que nós possamos receber de acordo com os nossos merecimentos. Por isso, Senhor, com a prece que nos ensinaste, nós rogamos a permissão para iniciar esse momento de reflexões que nós chamamos de reunião virtual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, mas à medida que formos perdoando aqueles que nos tenha ofendido, Senhor. Não nos deixeis, ó Senhor, entregue às tentações, às nossas más inclinações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as quedas morais e espirituais, porque vosso é o poder, o amor e a misericórdia infinita. E que assim seja. Queridos irmãos, amigos nossos reunidos aqui nesse instante, se dispondo a estas reflexões. Como eu havia dito, nós temos hoje o Evangelho segundo o Espiritismo norteando o nosso raciocínio. Vamos ao capítulo 10 desse mesmo Evangelho, no item 14. Justamente esse item fala sobre o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis aí um desses ensinos de Jesus que deve tocar a nossa inteligência e falar mais alto ainda ao coração de cada um de nós. Mais alto ainda. Porque de nada adianta a cada um refletir sobre a profundidade das palavras de Jesus como esta. Se nós não somos tocados, não só a nível intelectual, a nível de inteligência, mas principalmente falar, permitir que esse ensinamento, essa instrução, fale mais alto ainda ao nosso coração. Pois quando nós nos permitimos ser sensibilizados a nível de coração, significa de alma. Significa que as cordas mais profundas de nossa alma foi tocada, foi sensibilizada. E então, a partir desse momento, houve a permissão por parte de cada um de nós, que a energia revigorante da alma e do espírito, permitida por Jesus, provinda de Jesus, tivesse espaço no nosso íntimo, na nossa alma. E então, a partir desse momento em que as energias divinas se achegam no nosso espaço íntimo, no nosso universo íntimo, passamos a nos sentir estimulados para fazer. Passamos a ser estimulados para vivenciar, por exemplo, a prática do perdão. Nos sentimos fortes para fazer as ponderações devidas, convincentes o bastante a nível espiritual, a ponto de nos convencer, sim, com clareza, da importância de praticarmos o perdão com este ou aquele irmão, quantas vezes forem necessárias.
quantas vezes forem necessárias. Porque o perdoar, recomendado 7 vezes, 70 vezes, vezes 7 vezes, é o perdoar indefinidamente. Indefinidamente. Então, nessa mensagem do Evangelho, queridos irmãos, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, assinada por Simeão, também diz que devemos prestar atenção, pois esta resposta de Jesus, que foi dada a Pedro, deve ser aplicada a nós mesmos. Deve ser aplicada a nós mesmos, em nós mesmos. Perdoai, diz Simeão nessa mensagem. Perdoai, usai de inteligência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. No livro Fonte Viva, Emmanuel, falando do perdão, ele diz que é sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente, ou que não acende luz para a ignorância. Entendamos o que Emmanuel está fermentando em nossa mente, nos trazendo a ponderação, lembrando que realmente se faz reduzida a caridade, o gesto de caridade que talvez tenhamos em algum momento. Se esta caridade, se esse gesto de caridade estiver apenas objetivando sanar os problemas de estômago, a fome orgânica, física, se estiver. Nesse caso, diz Emmanuel, a caridade é reduzida. A nível de efeitos, não? A nível de efeitos, ela é reduzida. Mas ele também diz que, nesse caso, quando ela apenas objetiva sanar as questões do estômago, ela não aquece. Ela não promove os efeitos necessários. Por quê? Nesse caso, ela não consegue promover o esquecimento, por exemplo, o esquecimento da ofensa. Ela não consegue, então, dar os primeiros passos rumo à caridade moral e fica-se na periferia da caridade, apenas na material. Pois, não esquecendo, não promovendo o efeito de se poder, por exemplo, esquecer uma ofensa, não se dispondo a servir diretamente, promovendo acender a luz, a fim de que essa luz reflita o bastante para na consciência nossa e do nosso irmão, para dissipar a ignorância
de não perdoar, por exemplo. De não esquecer aquela ofensa que nos foi feita em um determinado momento equivocado por este ou aquele irmão. Então Emmanuel esclarece-nos dizendo: é sempre reduzida o ato em si da caridade quando ela se está apenas restringida ao alimento do estômago e não da alma. Entendemos então que a caridade vai além da matéria, ela vai diretamente à alma humana. Ela visa atender às necessidades, à fome da alma humana. Por isso então, lembro mais uma vez aquela belíssima reflexão no Livro dos Espíritos, a questão 886, tão lembrada várias vezes por todos nós, não é? Quando assim Kardec pergunta aos benfeitores: qual o verdadeiro sentido da caridade segundo entendia Jesus? E então os benfeitores espirituais respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Caridade moral. Para que então essa verdadeira caridade aconteça, é preciso que sejamos bons. Benevolência para com todos. É preciso que sejamos indulgentes para com aqueles que falham, para com aqueles que cometem erros, para com aqueles que ainda se encontram equivocados nos seus comportamentos, nas suas ações, em relação a nós e em relação a muitos. E é preciso, em última instância, perdoar. Perdoar. É preciso perdoar esquecendo. É claro que nem sempre nós vamos esquecer o ato, mas significa trabalhar em nós a fim de que as lembranças daquele ato não nos remeta a atos bárbaros, vibratoriamente pelo menos. Atos como se sentir tocado, desequilibrado, atordoado, a ponto de desejar o mal para aquele outro, a ponto de desejar e alimentar um sentimento de vingança, de destruição, desejando constantemente a destruição, o mal. Mas ao contrário, controlando esse sentimento durante as lembranças desse irmão, a ponto de não nos deixarmos ser desequilibrados, a ponto de não sermos atordoados, e sim a ponto de termos atitudes cristãs, como orar pelo nosso irmão e não desejar-lhe o mal. Não desejar o mal a ele, não se regozijar, não ficar feliz com os seus problemas acontecendo na vida dele, não ficar feliz com as suas quedas, com os seus prejuízos, mas sim desejar que tudo se organize, que tudo dê certo, que Jesus
o envolva com os seus emissários. É pedir que a reconciliação possa acontecer, e se a oportunidade surgir, que eu não fuja da oportunidade, que eu não negue, que eu não negligencie essa oportunidade. Sim, abrace, acolha, perdoe, esqueça e faça deste um amigo, um irmão, realmente. A nós, espíritas cristãos que somos, jamais, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, já que vos dizeis espíritas, já que nós nos dissemos espíritas. É preciso que sejamos, então, na prática. Também diz que devemos esquecer o mal que nos hajam feito e que não devemos pensar senão numa coisa: no bem que podemos fazer. Devemos perguntar em que podemos ser útil na vida desta pessoa. Como posso ser útil na vida dessa pessoa? Como posso ajudá-lo? De que forma? As instruções, mediante essas reflexões, virão do alto, tocando o nosso coração, tocando o nosso íntimo, a nossa alma, e então abrindo espaço assim para a espiritualidade superior nos estimular, nos conduzir por caminhos que virão a nos levar para a prática do bem, da caridade verdadeira, a caridade moral. E o reconhecimento desse momento como um momento de evolução espiritual para nós. Pois aquele que se coloca como obstáculo é sempre um instrumento evolutivo permitido por Deus na nossa vida, no nosso caminho. Um instrumento de exercício de virtudes que nós ainda não temos. Portanto, compreendamos, é a misericórdia de Deus agindo em favor do nosso crescimento. É a misericórdia de Deus funcionando, sendo colocada no nosso caminho, na nossa vida, para que possamos nos melhorar. Isso é maravilhoso. Porque perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. É preciso então lembrar que assim, quando nos comportamos, perdoando, esquecendo, trabalhando em nós o esquecimento e a ação desequilibrante da ofensa que tivemos, quando nós assim trabalhamos, nós estamos nos perdoando, nós estamos nos amando, nós estamos praticando uma caridade primordial em favor de nós mesmos, em favor de nós mesmos. Porque então perdoar
aos amigos é, então, dar-lhes uma prova de amizade, como nós sabemos. Quando nós perdoamos um amigo, nós estamos apenas dando uma prova de amizade. Mas perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoar então, pois meus amigos, meus irmãos, aqui nesse momento, aqui nos compartilhando essas ideias, vamos perdoar a fim de que Deus nos perdoe. Porque se formos duros, exigentes, inflexíveis, se nós usarmos de rigor até por uma ofensa leve, como nós vamos querer que Deus esqueça de que cada dia nós temos maior necessidade de indulgência do que tantos outros? Ai daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia aí nesse caso a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, fazendo uma alta análise, não reconhecereis que fostes, ao contrário, o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa com uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes vós quem deferiu o primeiro golpe? Se não vos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, sem dúvida, o nosso adversário está errado ao se mostrar excessivamente suscetível. Essa, porém, é mais uma razão para sermos indulgentes e para não nos tornarmos merecedores da censura que nós mesmos lançamos contra o nosso irmão. Então é preciso admitamos que em dada circunstância fomos realmente ofendidos. Quem dirá que não envenenarmos, quem dirá que nós mesmos não envenenamos as coisas por meio de represálias e que não fizemos que degenerasse em querelas grave, o que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos, finalmente, que nada nós temos a reprovar na nossa conduta. Mesmo assim, mostrai-vos
clemente, pois maior será o vosso mérito. Há, então, duas maneiras bem diferentes de perdoar. O perdão dos lábios, apenas dos lábios, e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, ao passo que interiormente sentem um sincero prazer pelo mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão, segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Sonda então o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a Ele por meio de palavras vãs e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão é reconhecido muito mais pelos atos do que pelas palavras. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra meu próximo, nada, nada mesmo. Queridos irmãos, com essas reflexões magníficas que nos vêm do alto, que nós aguardemos, mas que a utilizemos no nosso cotidiano existencial, buscando a aplicação das mesmas por onde formos, em meio a qualquer circunstância, a qualquer situação, que saibamos lembrar e aplicar. Vamos agora ao momento em que nós asserenamos o nosso pensamento, o nosso íntimo mais ainda, para recebermos a transfusão de energias, o passe, por parte da espiritualidade amiga, a fim de que essa equipe amiga espiritual visite o nosso lar, não é? Visite aí a sua casa, visite a sua vida, os seus familiares, seu cotidiano, as suas coisas, e possa eles ter acesso às suas necessidades físicas e espirituais. Possa eles com as suas energias, com seus fluidos benéficos, penetrar a mais íntima das suas necessidades nesse instante.
possa essas energias e esses fluidos revigorar as tuas forças, trazendo-lhe paz, criando em seu lar uma atmosfera fluídica, revigorante, de muita alegria, leveza, estimulando essas mesmas energias em cada um dos seus componentes. A compreensão, a tolerância, o entendimento, o equilíbrio, a serenidade. Roguemos também para essa água que você colocou aí para frutificar. Um copo d'água, uma jarra. Roguemos a Deus, por intermédio de Jesus e as suas potenciais espirituais, a sua equipe amiga, os emissários espirituais, possa então transformar essas águas em remédio curador das nossas dores físicas, dores espirituais, morais. Pelo menos fortalecer-nos, Senhor, habilitando-nos ainda mais para vencer, caminhar confiantes, cheio de esperanças e fé, cabeça erguida, confiantes em teus desígnios, Senhor. Que nós então possamos caminhar assim, que possamos vencer em nós a tristeza, a depressão, o desânimo. E então a fortaleza tua faça parte da nossa caminhada. A tua fortaleza faça parte da nossa caminhada, Senhor, da nossa vida. Do meu cotidiano, Senhor, da minha família, enfim, de todas as minhas ações, que a influência divina, benéfica do teu amor, das tuas energias positivas estejam mesclando a minha vida. Que essas mesmas energias penetrem o meu corpo físico a partir do perispírito e visite todos os meus órgãos, penetrando a partir do centro de força coronário, descendo e visitando todos os meus órgãos físicos, em especial aquele que estiver um pouco mais fragilizados patologicamente. Revigore-o, Senhor, se assim for da tua vontade, se assim for do meu merecimento. Revigore aquele órgão que está necessitado. Obrigado, Senhor, pela tua visita. Obrigado, Senhor, pela tua visita por intermédio dessas energias e desses bons espíritos em minha casa. Em minha casa física, em minha casa espiritual, em minha casa orgânica. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Queridos irmãos, com mais esse momento da transfusão da energia terminada, eu agradeço a presença de todos que aqui, nesse momento dessa reunião virtual, nos deram o prazer
de comungarmos juntos as melhorias, a busca para melhorias que tanto nós todos necessitamos. Portanto, só tenho a agradecer a Deus e, claro, a vocês. Então, em agradecimento, eu mando o meu abraço. Lhes dou o meu abraço espiritual. Um abraço especial para cada um de vocês, energeticamente, que vocês recebam, é claro. Se sintam ainda mais energizados nesse instante. Obrigado por vocês estarem juntos mais uma vez. E rogamos a Deus que nós possamos ter uma nova oportunidade. Na semana que vem, que nós possamos novamente estarmos juntos. Em um momento maior ainda de reflexão, de abastecimento espiritual que nós assim vamos ter, com a permissão de Deus. Fiquem com Deus e que cada um de vocês tenham dias e noites esplendorosas de muita paz e serenidade. Até a próxima.